Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana vai contemplar algo que nós já vimos, que é sobre a variação linguística. Vai aparecer ali em cima da tela o atalho para aquele vídeo em que eu falo sobre os tipos de variação linguística, ou seja, as formas pelas quais uma língua pode se diferenciar, tá? São as formas em que tu pode mudar uma língua por meio do tempo, ou seja, a língua portuguesa tem quase 1000 anos. Lógico que certas estruturas de frase que eram comuns há uns 500 anos, hoje já não servem mais tanto. Isso aí é a variação diacrônica. Nós temos a variação de acordo com a classe social, que é a diastrática, né? Pessoas de certas áreas, elas usam certos termos com certos sentidos que, para as pessoas que são de fora, soam esquisitos pra caramba, né? Nós temos outro tipo de variação que é por causa de onde a pessoa vive. Isso é a variação diatópica. Como por exemplo, nós aqui no sul falamos o quê? Bergamota. Mas lá mais para o norte, nordeste, bergamota se chama outra coisa, se chama mexerica. Isso aí é uma variação diatópica, ou seja, de acordo com o lugar onde o falante vive. Então, nós vamos ler uma tirinha de quadrinho nós vamos falar sobre um fenômeno linguístico bastante comum desde a época da transformação lá do latim para o português, tranquilo? Vamos então à nossa tirinha, ao nosso material. Deixa eu aumentar o máximo que eu puder a tela. Deixa eu ver se está tudo tranquilo para vocês lerem. Isso, está tudo ótimo, gente. Vamos lá. Aí no primeiro quadrinho, nossa tia, que fartura. Aí passa para a segunda tira. Mais que menino, mais mar agardecido sou. Fiz tudo o que você gosta e ainda vem reclamar que tá fartando as coisas. Nós vemos então na fala da tia o que? Uma variante linguística que é considerada, chamada caipira, que ela é comum lá no interior de São Paulo e também no centro-oeste do Brasil, cuja característica principal dessa forma de falar é a troca de algumas letras, principalmente do L pelo R. Isso aí se chama rotacismo e veio desde a transformação do latim clássico para a língua portuguesa, como por exemplo, nós temos a palavra em português, né, prazer, com R, pra. Só que em latim era placere, com L. Né? Nós temos outra palavra também nossa que tem R, frouxo, que também vem lá do latim clássico, fluxo, né, com L. Nós temos também alguma outra palavra latina, deixa eu ver, alguma coisa, não estou me recordando agora, né? Tem essas duas que eu falei, que já está de bom tamanho. Depois eu lembro de mais alguma coisa e eu coloco aqui para vocês. Então, ó, aqui, quando ele quis dizer fartura, a tia pensou que esse R, que ela fala costumeiramente, era algo de farta, de falta, de ausência, né? Mas nós temos a palavra fartura aí como o contrário disso, como abundância, né? Vamos então à pausa aqui para nós falarmos um pouco sobre essa palavra fartura. Essa palavra fartura, ela vem lá do latim, ela é, né, derivada de um verbo latino. Deixa eu entrar aqui, né, a palavra farto. Toda essa família de palavras, farto, fartura, fartar, vem lá de um verbo latino, que era farcire, ou seja, engordar um
animal. Depois, esse mesmo verbo latino, ele passou para um outro sentido, que é o sentido de rechear. E fartura, então, ficou com esse sentido de algo em grande quantidade, algo em abundância, né? Nós temos até algumas palavras que são relacionadas a farto e que nós muitas vezes não percebemos, como por exemplo a palavra infarto, que é o que? O in, ele é uma preposição latina que muitas vezes tem sentido de dentro. Então, dentro, muita coisa. Dentro, grande abundância. Então, infarto é quando algo explode por ter grande quantidade de alguma coisa, né? Quando nós temos um infarto ali do coração, quer dizer o quê? Que as artérias estão cheias de gordura, né? Tem muita coisa que faz com que o coração praticamente, bum, ele possa até explodir, né? Temos também uma outra palavra que vem daí, farsa, que hoje farsa quer dizer o quê? Algo mentiroso, mentira. Mas nós temos essa palavra farsa, quando ela surgiu, como uma peça cômica breve entre uma peça de teatro grande, né? Tinha-se uma pausa, né? De um ato para o outro, e aí se introduzia como um recheio uma farsa, que era uma peça cômica, ou seja, engraçada, que servia para rechear essa peça de teatro maior. Tranquilo? Vamos voltar então ao nosso material. Ali. Pá. Vamos às questões então de interpretação. Explique o que aconteceu nas duas cenas. Houve um mal entendido, né, entre o sobrinho e a tia. O que você pode dizer sobre o modo como a tia de Mutum fala, considerando o que está representado na escrita? Ela é o que? Ela faz uma variação linguística daquela norma padrão. Lembra que eu falei sobre a norma culta? A norma culta serve, né, a norma culta serve para quê? Serve para unificar a língua, né? Ela é uma tentativa de unificação da língua, para que todo mundo possa se entender. Por causa disso que a norma culta ela é ensinada em todas as escolas, né, dos países que falam português, para que todas essas pessoas, né, falantes da mesma língua, elas possam se entender. Tranquilo? Então aqui o que você pode dizer sobre como a tia de Mutum fala é uma forma, né, de uma variação linguística do português. Ó, observe o significado da palavra fartura, que eu falei ali no quadro anterior. Podemos dizer que a graça da tira se apoia no uso dessa palavra. O que o menino quis dizer ao usá-la? Ele elogiou essa quantidade de comida na mesa, né? Como a tia entendeu, é o que ele disse. Ela entendeu fartura como algo que vem do verbo faltar, mas para ela faltar se fala fartar, né? Levando em consideração o que você observou sobre a fala da tia, o que causou o mal entendido foi essa forma de ela falar, dela entender. A expressão do garoto no segundo quadrinho, né, indica surpresa. Por quê? Porque ele percebeu que a tia não entendeu né, aquilo que ele falou. Né? Observe três palavras retiradas da fala da tia: mar, reclamar, fartando. Veja agora essas mesmas palavras faladas e escritas de outra maneira: mal, reclamar, faltando. As últimas palavras apresentadas poderiam substituir as faladas pela tia? Sim, porque essas aqui da segunda opção, elas são o quê? Elas são, né, o uso da norma culta da língua, da norma padrão. Essa que nós aprendemos nas escolas e também lá naqueles livros grossões que são as gramáticas, tranquilo? O que esses dois grupos de palavras têm de diferente? A troca de consoantes, né?
Você diria que Mutum e seus tios compartilham a mesma maneira de falar a língua portuguesa? Explique. Não. Né? Mutum fala a língua portuguesa na forma padrão, na forma culta. Né? Então, ó, as variedades linguísticas e o preconceito, né? Muitas vezes as pessoas elas menosprezam, né, uma outra forma de falar da língua portuguesa, principalmente se essa forma de se comunicar for de for de grupos que têm salários menores ou que têm um nível de escolaridade menor. Isso aí se chama preconceito linguístico, ou seja, é o menosprezo por formas de se comunicar. Ó, diálogo 1. Ó. Boa noite, gostaria de encomendar 2 pizzas. Boa noite, quais sabores? Pode ser calabresa e portuguesa. Mais alguma coisa? Quero dois refrigerantes também. Aí o diálogo 2. Agora eu vi as meninas saindo de casa naquela pressa. E para onde foram? Ora, para onde você acha? Saíram com os namoradinhos delas. Sabia? E, ó, existe uma regra da gramática normativa que não está sendo seguida nos 2 diálogos. Qual é? O uso do plural. Ó, encomendar 2 pizzas. Saíram com os namoradinhos. Então, muitas vezes nós comemos o S do plural dos substantivos quando antes deles nós temos, por exemplo, um artigo, que é o caso aqui do o, ou alguma palavra determinante do substantivo, como é o caso do numeral 2. Então, a gente come aquele último plural. Né? Por exemplo, vamos comprar 2 pastel. Né? A maioria das pessoas fala assim. Por quê? Porque já indica o plural com 2. Por exemplo, também, vamos pegar os, 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 os livros. As pessoas, poucas pessoas mesmo falam, vamos pegar os livros, os meus livros. Né? Aquele plural em que tudo tem que ter o S, somente aquelas pessoas que cuidam mais a forma da norma padrão da língua empregam isso aí. Né? Nós temos que ver então que o plural, né, na fala ele tende a ser mais econômico do que na escrita. Isso aí é algo chamado de economia linguística, ou seja, tu só indica o plural ali na primeira palavra de um, de um grupo de coisas que tu queres informar. Né? Por exemplo, tem um artigo e um substantivo, tu põe o plural somente no artigo e aí tu deixa o substantivo lá no singular. Isso é na fala. Muito cuidado. Por quê? Porque em textos, né, mais monitorados, ou seja, mais vigiados, nós temos que seguir todos os preceitos da gramática normativa, que é aquela que mostra as normas. Ó. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma gramática normativa. Ó. Gramática normativa, porque indica todas as normas da variante padrão da língua portuguesa, né? que é utilizada onde? Utilizada em vários ambientes em que se preza, né, o bem falar. Né? Aquelas pessoas que têm mais anos de escolaridade, elas usam bastante todos esses preceitos, todas essas normas da gramática normativa. Aí a B ali, isso acontece frequentemente em nossa fala? Sim, acontece muito na nossa fala, tranquilo?